Glória a Deus, glória a Jesus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Eu vim trazer, irmãos, aqui, junto com a minha filha, tá aqui a Monique, fala oi. Oi. Fala paz do Senhor, gente. Paz do Senhor, gente. Amém. Amém. Gente, eu vim trazer um tema muito especial. Nós estamos deitados aqui na cama e eu estava aqui dando uma meditada na palavra de Deus e resolvi trazer aqui para vocês uma meditação muito importante acerca da família de Jesus Cristo. Amém? Tá aqui minha filha, é da minha família, sangue do meu sangue e carne da minha carne. Amém? Louvado seja Deus. Aqui em Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo 19, fala sobre a família de Jesus Cristo. Amém, pessoal? A família de Jesus Cristo. E foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Olha só, igreja, preste atenção. Por causa da multidão, eles não podiam se aproximar de Jesus. E foi-lhe dito, ou seja, contaram para Jesus lá dentro, onde ele estava, estão lá fora a tua mãe, os teus irmãos, ou seja, mãe de carne, irmãos também de carne. Jesus tinha mãe, Jesus tinha irmãos. Amém, pessoal? Então foi dito para ele, estão lá fora a tua mãe, os teus irmãos, que querem ver-te, ou seja, eles querem falar com o Senhor Jesus. E aí, aqui no versículo 21, mas respondendo ele, disse-lhe, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Amém, pessoal? Mais uma vez a palavra de Deus está escrito. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as executam. Amém? Uma coisa interessante, pessoal. Jesus, chega para cá. Jesus, ele foi interrompido no momento em que ele estava lá dentro, conversando com os discípulos, talvez pregando para os discípulos, ensinando as pessoas acerca do reino dos céus. E de repente apareceu ali algumas pessoas dizendo, mestre, estão lá fora a tua mãe, olha só, irmãos, preste atenção que interessante. Lucas capítulo 8, versículo 19, tá? Para quem está entrando na live. Estão lá fora a tua mãe, Jesus, e os teus irmãos, e eles estão te chamando lá fora. Só que Jesus, ele não desprezou a sua mãe, ele não desprezou os seus irmãos a ponto de não querer ver eles, de não querer receber eles. O que Jesus ele está demonstrando aqui através desta palavra é que a mãe dele, os irmãos dele verdadeiramente, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que obedecem a Deus. Irmãos, todas aquelas pessoas que deixam tudo. Pai, mãe, irmãos, trabalho. Deixa tudo por amor de Jesus Cristo. Deixa tudo pela palavra de Deus. Tudo pelo reino dos céus. As riquezas. Vocês lembram daquele jovem rico? Que ele procurou Jesus e perguntou, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou com ele, olha, você obedece os mandamentos? Ele, sim, mestre, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, e foi falando que não praticava pecado. Só que Jesus olhou para ele e disse, olha, ainda te falta uma coisa. Quem lembra? O que é esta coisa? Jesus falou, olha, vende tudo que você tem, distribua para os pobres,
e me siga, e você terá tesouros no reino dos céus. Aquele homem não quis, irmãos. Infelizmente, aquele homem, ele virou as costas para Jesus e foi embora. Ele não quis trocar as suas riquezas materiais pelas riquezas celestiais. É por isso que está escrito na palavra de Deus também que é quase que impossível um rico entrar no reino de Deus. Não é verdade, pessoal? Isso foi Jesus quem disse. É quase que impossível um rico entrar no reino de Deus, de tanto que ele é apegado com os seus bens materiais. Então, quando a mãe de Jesus e os seus irmãos estavam lá fora, querendo falar com ele, querendo conversar com ele, Jesus não rejeitou a sua mãe, não rejeitou os seus irmãos. O que Jesus queria demonstrar para os discípulos que estavam ali junto com ele, Jesus olhou para os discípulos, olho a olho com eles. Né, filha? Sim ou não? Você crê nisso? Não. Você crê? Fala assim, eu creio. Eu creio. Amém? Amém. Então, gente, Jesus ele não estava rejeitando a sua mãe e os seus irmãos. Jesus falou, olha, minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem as palavras de Deus e as executam. Ou seja, Jesus olhou para aqueles discípulos e falou, olha, se vocês que estão aqui me ouvindo agora, se vocês obedecerem a Deus, se vocês fazerem a vontade de Deus, não só ouvir, mas praticar. Está escrito aqui, olha. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem as palavras de Deus e as executam. Então, quantas pessoas estão dentro das igrejas, né, filha? As igrejas estão cheias, né? Não estão? Uhum. Quando você vai para a igreja, não está cheia as igrejas? Sim. Então, gente, as igrejas estão cheias de pessoas que apenas ouvem. Quem concorda? As pessoas simplesmente ouvem, só vão para ouvir, escutar, mas não deixa a palavra produzir fruto dentro dos seus corações. Gente, a palavra de Deus... Eu me lembro, irmãos, que quando eu era criança, eu gostava muito de plantar milho lá no fundo do quintal da minha casa. Eu ia lá no fundo, cavava os buracos e plantava milho lá, jogava os milho. Quando passava, se eu não me engano, 1 semana, 2 semanas, já começava a brotar, já começava a nascer ali aquele milhozinho, aquela folhinha, sabe? Bem pequenininha, aquele brotinho de milho. Ia crescendo, quando pensava que não, passava um tempo, aquele pé de milho já estava enorme, já estava criando a espiga. Ou seja, por causa de uma semente, nasce aquela árvore, aquela planta bonita, grande, e daquela planta nasce outras sementes. Quem entende a palavra de Deus? Quem está compreendendo o que o Espírito de Deus está falando? Deus está explicando o seguinte, a palavra dele, quando ela entra no coração do homem, ela deve produzir frutos, irmãos. A palavra de Deus, quando ela entra no coração do homem, o ser humano, ela produz fruto. Entra na vida do homem sabedoria, Deus dá sabedoria, o Espírito Santo de Deus dá entendimento, dá santidade. Infelizmente, hoje é uma pena que os pastores, por mais que preguem, por mais que ensinem, muitos das pessoas não querem mais dar ouvido, não querem mais dar crédito, não querem mais colocar em prática o que está escrito na palavra de Deus. Tem pessoas que acham que a palavra que os ensinamentos da palavra de Deus são cafona. Ah, eu vou ficar cafona, eu vou ficar feio. Ah, eu vou ficar parecendo uma senhora, um senhor. E tem pessoas que até mesmo julgam aqueles que são cristãos, aqueles que aceitam Jesus e se tornam nova criatura. Eu me lembro quando eu me converti e eu fui pregar na casa da minha tia, uma tia minha que é muito católica.
E eu fui levar ali a palavra de Deus para ela. Assim que eu cheguei lá, comecei a falar de Jesus. E Jesus falou comigo, olha, pregue sobre a idolatria e fala para ela se arrepender. Fala para essa família, a sua família, se arrepender e buscar a mim, que sou manso e humilde de coração. E eu comecei ali a pregar para minha tia. Comecei a falar de Jesus, comecei a falar do poder de Deus para ela. E eu tenho um irmão, olha só que interessante, eu tenho um irmão que ele é alcoólatra, bebe muito, irmãos, bebe muito. E a minha tia se lembrou desse irmão que eu tenho, que é alcoólatra. No momento que eu estava pregando para ela, falando para ela se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus, largar o pecado, que Deus queria manifestar o poder na vida dela, queria encher ela do Espírito Santo. Aí ela falou bem assim, já que você tem tanto poder assim, por que você não liberta seu irmão? Olha, irmãos, olha só como que o diabo trabalha. O diabo é bom ou é ruim, Monique? Ruim. O diabo é ruim? É. E Deus é bom ou ruim? Bom. Deus é bom, né? Uhum. Deus é bom e o diabo é Ruim. ruim. O diabo é ruim e Deus é Bom. amém? Olha só, gente. Uma criança, ela tem entendimento, ela sabe, ela conhece da palavra de Deus também. Se você perguntar para ela quem é o diabo, ela vai falar uma pessoa ruim. Aí quem é Deus? É uma pessoa boa. O Espírito de Deus, ele habita sobre a vida das crianças. Jesus, ele diz na sua palavra, deixa vir até mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino do céu. Está aqui minha filha, será uma grande serva de Deus, uma grande mulher de Deus, vai louvar ao meu lado, enquanto eu levar a palavra por esse mundo aí. Nós vamos pregar a palavra de Deus e minha filha vai estar louvando ao Senhor. Muitos verão aqui através dos vídeos, das lives que nós vamos estar fazendo em nome de Jesus. Amém, filha? Amém. Você vai louvar? Vai ser uma cantora de Jesus? Não sei Vai ou muito, não vai? não. Fala assim, eu vou ser uma cantora. Eu vou ser uma cantora. Fala assim, eu vou louvar para Cristo. Vou louvar para Cristo. Amém? Amém. Tá vendo, irmãos? Nós vamos fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, povo de Deus, é isso aí. Permaneçam firmes na presença de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem firmes, povo de Deus. Não se deixem ser levados pelas falsas doutrinas, falsos ensinamentos de pastores que só querem arrecadar dinheiro, pastores que só querem fama, riqueza, pastores que ensinam coisas carnais. Que Jesus Cristo vai te prosperar, vai te abençoar. Só fala de bênção, 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 milagre, milagre, milagre. E o que mais importa, que é a salvação das almas, eles não pregam mais. Não prega sobre o arrependimento. Pessoal, você quer saber como que nós vamos entrar no reino de Deus? Vocês querem saber de verdade como que nós, eu e você, vamos entrar no reino dos céus? Foi o que eu acabei de pregar lá na casa da irmã Fabiana. Eu estava fazendo a obra na casa da irmã Fabiana agora há pouco. Uma ex-membra da nossa igreja antiga. Estive levando a palavra de Deus na casa dela. E quando eu estava na beira do caminho, eu falei, Jesus, que palavra que eu vou pregar lá? O que eu vou levar para aquela família? E Jesus falou, prega João, capítulo 3. Lá em João, capítulo 3, deixa eu só dar uma pesquisada aqui. João, capítulo 3, igreja, está falando o seguinte. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Um príncipe que diz que é conhecedor, que tem entendimento, Jesus pregou para aquele príncipe. Jesus ensinou para Nicodemos acerca do reino dos céus. Jesus ensinando ali para Nicodemos acerca do reino dos céus, Jesus falou com ele, olha, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. E aí Nicodemos, sem entender nada, ele disse, mas como pode um homem, sendo velho, nascer de novo?
Monique, tem como você voltar para a barriga de sua mãe? Não. Desse tamanho, velho, do jeito que você é? Você cabe na barriga de sua mãe de novo? Não. Sua mãe tá te assistindo. Fala, mãe, olha ela ali, ó. Você não tá vendo ela, não? Olha ela lá no cantinho. Você acha que você cabe na pança de sua mãe ainda? Ainda não. Tá grande demais, né? Uhum. Não tem como. Nicodemos, irmãos, ele não entendeu também. A palavra de Deus fala que Nicodemos, ele pensou, mas mestre, como que pode um homem sendo velho voltar para a barriga da mãe de novo? Só que Jesus estava falando o seguinte acerca do nascer de novo, irmãos. Quantas pessoas, infelizmente, estão dentro da igreja, mas não nasceram de novo. Estão vivendo as mesmas práticas, os mesmos pecados, praticando as mesmas coisas do tempo da ignorância. Quantas pessoas, infelizmente, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui pregando e exortando os irmãos, infelizmente dizem ser cristãos, ser crentes, creem em Deus. Eu creio em Deus de todo o meu coração, mas não tira o palavrão da boca, não tira o pecado de dentro do coração, guardando mágoa, guardando rancor, raiva do irmão, invejas. Só que as pessoas que guardam raiva, rancor, invejas dentro do seu coração, as pessoas que não têm amor ao semelhante, ao próximo, Jesus ele diz, a palavra de Deus fala que Deus é amor. Se uma pessoa não ama o seu próximo, o seu irmão, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus é amor. Então Deus ele está falando na palavra que para a gente entrar no reino de Deus é necessário, irmãos, que nós venhamos nascer de novo. Se lá na sua igreja, se lá onde você frequenta, se aonde você vai, o pastor não prega, não fala com autoridade, não te ensina como você se tornar uma pessoa melhor, um cristão verdadeiro, um cristão que foge do pecado, que foge da aparência do mal para servir a Deus, então, irmãos, é um pastor frio, é um pastor gelado, é uma pessoa que o Espírito Santo está longe, está distante, uma pessoa que morreu. Amém, meus irmãos? Irmãos, que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus a todos. Lembrando, irmãos, que dia 5 do mês que vem, vai dar domingo, dia 5 do mês de maio, nós estaremos inaugurando aí, irmãos, a nossa igrejinha, Igreja Pentecostal Revelada da Missão, uma igreja revelada por Deus à minha fraca pessoa. E nós estaremos inaugurando ali na rua Doutor Duque, número 106, no bairro Bom Jesus, amém? Eu convido os irmãos que estão aí assistindo a live, em nome de Jesus, a estar ali conosco no dia da inauguração, tá, irmãos? Dia 5 de maio. Não perca, a partir das 19h30, 7h30 da noite. Esteja conosco. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir a verdade e vamos obedecer à verdade. Porque sem santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Ótima noite a todos. Boa noite, tá? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.